Voltamos, pessoal. Vamos lá para o nosso segundo bloco da aula de hoje, então. Tratar sobre a prisão domiciliar. Aqui, muita atenção, já dei início nessa introdução aqui, né? E que pode ter ficado alguma dúvida no final do bloco passado. Poxa, Brandão, lá na aula passada tu falou que nós tínhamos 3 prisões: flagrante, cautelar e definitivo. E tu não falou da domiciliar, se por acaso ela era uma espécie da cautelar e tal. Eu não falei da domiciliar por uma razão muito simples. Essa domiciliar aqui é uma espécie de prisão preventiva. A prisão domiciliar, para nós aqui, ela não é uma prisão autônoma. A prisão domiciliar aqui aplicada durante a investigação ou durante o processo penal, ela não é uma espécie de prisão autônoma aqui. Ela é um derivado da prisão preventiva que é aplicado em caráter humanitário. É uma possibilidade que lá o artigo 317 do Código de Processo Penal nos dá, de que eu possa converter essa prisão preventiva em uma prisão domiciliar. Portanto, os requisitos e fundamentos dessa domiciliar aqui são os requisitos e fundamentos da preventiva, porque, de novo, insisto, ela é um derivado, uma espécie de prisão preventiva, certo? A domiciliar, uma espécie de prisão preventiva. Bom, vocês também não podem confundir essa prisão domiciliar que nós vamos ver aqui com a prisão domiciliar prevista lá na Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 84, ela traz elementos que são aplicáveis aos indivíduos já condenados, certo? E lá no artigo 117 da lei, da LEP, eu tenho a possibilidade de concessão da prisão domiciliar para os presos que estão em regime aberto de execução de pena. Não vem o caso aqui agora, mas também é uma espécie de possibilidade humanitária que se dá para os presos que estão já em regime aberto, lá na LEP. Aqui para nós interessa o Código de Processo Penal, tá? Então, fiquem atentos para nós aqui. De novo, domiciliar, espécie... Deixa eu pegar a caneta aqui antes, que sempre no início, eu perco aqui. Espécie de preventivo. Certo? Bom, daí decorre esses 2 elementos que eu coloquei aqui na matéria para vocês. Daí decorre a ideia de que se eu quero que o meu cliente saia da domiciliar, eu vou ingressar com habeas corpus, e aquele período em que eu estou cumprindo essa domiciliar do artigo 317, que é decretada no lugar da preventiva, o período que eu estou lá vai ser contado como tempo de pena cumprida, caso depois eu seja condenado. Então, se durante o processo eu estive em domiciliar do 317 do Código de Processo Penal, fiquei lá 1 ano em domiciliar, depois fui condenado a 10 anos de prisão, esse 1 ano será descontado, eu não terei que cumprir os 10, eu terei que cumprir apenas 9. Poxa, que barbada, Brandão! O cara pegou 1 ano lá. É com certeza algo positivo, mas veja, ela só é decretada em caráter humanitário e em casos específicos que eu vou tratar para vocês. Se ela é uma espécie de preventiva, ela deve durar um prazo razoável. Ela não pode durar ad eterno. Ah, não, Brandão, tu falou que a preventiva não tinha prazo, que a preventiva podia durar 1 ano. Sim, tem presos preventivos que estão presos há 2 anos. Sim, não há prazo máximo para preventiva, não. Entretanto, tudo no processo penal tem que respeitar a duração razoável de qualquer processo, de qualquer fase aqui, e nesse caso, da própria prisão, porque nós estamos restringindo a liberdade de alguém que nem está condenado ainda, certo? Buenas. Vamos seguir, então, para ver que casos são esses. Quais são esses casos possíveis em que eu vou substituir a preventiva pela domiciliar. Pessoal, é substituição
mesmo. O juiz vai decretar a preventiva com um daqueles fundamentos da preventiva, obedecendo os requisitos também da preventiva. E aí vai substituir, poderá substituir quando? Tá? Esse poderá vai ser bem importante, viu, pessoal? Gravem aqui, fiquem aqui, porque esse poderá vai ser importante. O juiz vai fazer uma análise. E ele só analisará essa possibilidade, vamos lá agora sim, nesses casos. Número 1. Quando o preso tiver mais de 80 anos. Então, vejam que ele já é mais do que idoso aqui para nós. Quando o preso estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Esses motivos aqui não precisam ser cumulativos. Então o cara tem mais de 80 anos, pode tentar a substituição da preventiva por domiciliar. O cara está extremamente debilitado com doença grave, pode tentar a substituição da preventiva por domiciliar. Agora vejam, olha como o negócio é sério. É extremamente debilitado com doença grave. Não é que o cara está extremamente debilitado com uma gripe qualquer. Não, é uma doença grave. O cara está extremamente debilitado com câncer. É um caso assim que eu vou trocar eventualmente a preventiva por domiciliar. O que mais? Quando o indivíduo preso preventivamente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Cuidem aqui porque as idades vão agora começar a nos alucinar. Tá? Então, olhem só. Quando aquele cara que foi preso for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 ou com deficiência. Tá? Essa pessoa menor de 6 tem que ser filho? Não. Tem que ser irmão? Não. Tem que ser sobrinho? Não. Pode ser qualquer pessoa, Brandão. Sim. Que ele cuide. Um menor de 6 ou com deficiência. Tá? Buenas. Olhem que daí a lei é bem restritiva. 6 anos. A gestante. Poderá ter domiciliar a gestante. Assim que está o 317. Seguimos. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Mulher com filho de até 12 anos de idade completos. Vejam que ela não está qualificada que essa mulher. Ela tem que ser imprescindível aos cuidados? Não. Não está dizendo isso aqui. Até 12 anos de idade incompleto. Por acaso, 12 anos de idade incompleto, o ser humaninho no Brasil ainda é considerado pelo direito, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, uma criança. Uma criança. Então, no Brasil, o direito considera alguém até 11 anos, 11 meses e 29 dias uma criança. 12 anos é adolescente. Então, veja se essa mulher com um filho criança, ela vai poder ter a sua preventiva substituída por uma domiciliar. Tá? Por que eu estou ressaltando aqui criança? Porque mais adiante o Código de Processo Penal não vai falar até 12 anos incompleto. Vai falar criança. Tá? E aí eu vou chamar a atenção para vocês para um detalhe, certo? Eu disse que o direito considera, porque a saúde considera criança, salvo engano, bote aí no Google que você vai ver, salvo engano, a saúde considera criança indivíduo de até 10 anos. Quando fez 11 anos, a saúde já considera adolescente. Quase certo que é isso. Ou os 10 anos são adolescente, mas se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, ou se eu tivesse que apostar, por exemplo, sei os dedos da mão do Gui, não a minha, claro, eu apostaria que a criança até 10 anos, adolescente já com 11, na saúde. Para nós, na nossa prova, interessa segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. 12 anos adolescente, abaixo disso, criança. Certo? Ó, Brandão, para que tanta informação? Às vezes o cara exagera, né? Perdoe-me. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Permanece a mesma idade ali, criança, só que tem um fator aqui, ó. Único responsável. Caso seja o único responsável. Por que isso? Porque no Brasil se sabe que quem cuida de criança é mulher, não é homem. Porque homem abandona.
Porque um percentual gigantesco de crianças não tem pai, né? Porque são todos uns canalhas, certo? Então é por isso que se dá maior benefício para a mulher, né? Porque ela já toma no pi bastante, então nesse caso se dá um maior benefício para a mulher. E aí no caso do homem tem que provar que ele é o único canalha que cuida, porque normalmente ele não cuida, certo? E obviamente existem as exceções. Meu pai é maravilhoso, sempre cuidou muito de mim, mas infelizmente a vida não é feita disso. Então não fiquem bravos comigo. Agora, muito cuidado, porque depois que esse dispositivo da domiciliar foi criado um outro dispositivo. Foi criado um outro dispositivo, tá? Específico. E que meio que se sobrepôs a esse dispositivo, ficou um negócio meio louco, mas tudo isso vai cair na tua prova. A mulher gestante, ou a mulher que for mãe, ou responsável por crianças, ou por pessoas com deficiência, a prisão preventiva será substituída por domiciliar, desde que olhem que o 318 aqui do Código de Processo Penal, ele fala será substituída. Não é uma faculdade do juiz, é um dever do juiz. Será substituída. Quando? Aí para ter essa garantia, lá é uma faculdade, aqui é uma garantia. Para ter essa garantia de que vai ter a prisão substituída, que o juiz não tem mais o que inventar, aí o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Bem razoável. Quando o crime não for cometido contra o seu filho ou contra o dependente. Sim, claro, tu vai dar esse baita benefício, só que a pessoa cometeu o crime contra um filho ou o dependente. Então, um dispositivo se sobrepôs ao outro, mas vocês devem interpretá-los assim. Ora, se a mãe, se a gestante é responsável, ou a responsável, né, por pessoa, se enquadra nesses casos aqui, garantia de que a prisão preventiva vai virar domiciliar. Quando nós estivermos só gestante e a mulher aqui e não se enquadre naqueles requisitos, bom, aí poderá. É assim que tu deve interpretar a literalidade do nosso Código de Processo Penal. Houve toda uma discussão, eu tenho sempre preocupação que vocês acompanham demais a mídia, e a mídia, em relação ao direito, ela mais atrapalha vocês nas provas de concurso do que ajuda. Eu tenho toda uma preocupação porque se discute no STF a questão da necessidade de a mãe comprovar a situação de guardiã daquele filho, de responsável principal por aquele filho. Mas muito cuidado, porque a lei não traz essa exigência. A lei traz essa exigência para o pai, naqueles casos em que o juiz poderá substituir a preventiva por domiciliar. Então, muito cuidado, só coloquei essa decisão aqui, esse lembrete, para vocês saberem que isso está sendo discutido, mas que vocês não devem levar isso em conta, porque a lei não exige. Certo? Buenas. Vamos encerrar aqui esse bloco, para não atropelar, e aí iniciamos o terceiro bloco já, falando de liberdade provisória, e já vamos partir para a fiança. Certo, queridos? Até mais. A liberdade provisória, pessoal, ela é o direito de responder o processo em liberdade. Tá, Brandão? Isso é óbvio. É muito criticado esse nome, liberdade provisória, né? Por quê? Porque provisório é a pena, né? O definitivo na nossa vida é a nossa liberdade. E por conta do princípio da presunção de inocência, por conta de toda essa ideia de que o nosso status quo é o status de liberdade,